Bem-vindo ao Conecta, o podcast oficial do Clube de Empresários. Eu sou Joyce Godinho, presidente da unidade de Campinas, e hoje recebo aqui como convidado o Augusto Silva e o Júlio Betim. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de processos, de indústria, de vendas. Eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal ver quem vocês são. Pode se apresentar para a gente te conhecer melhor, Augusto. Boa tarde, meu nome é Augusto Silva, sou consultor de melhoria de processo e produtividade. Minha formação, sou engenheiro de produção e trabalho na área há 20 anos, ajudando empresas nacionais e multinacionais a realmente chegar nos resultados de otimização e ganhos financeiros nesse momento tão competitivo que hoje a gente vive. Júlio, se presente pra gente. Legal, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou o Júlio Betim, sou especialista em aceleração comercial, então eu ajudo as empresas a entenderem seus processos, suas estratégias, seus fluxos comerciais e entenderem onde as empresas estão deixando dinheiro na mesa. Eu trago uma experiência de multinacionais de mais de 20 anos ao todo, onde em quase 11 delas eu fui responsável pela área comercial de uma multinacional japonesa. Então, daí vem a bagagem que a gente traz, processos e fluxos que são muito comuns em empresas muito grandes, multinacionais, e que as menores empresas acabam não tendo acesso. Então, a gente entra exatamente aí para trazer esse apoio, essa consultoria e ajudar as empresas a enxergarem as coisas que normalmente elas ainda não enxergam e pararem de deixar dinheiro na mesa. E pensando aqui, né, um podcast, porque é um podcast com gestão de processos, né, consultoria de processos, com acelerador de vendas, né? O que essas duas pontes, essas duas áreas é tão importante a gente, voltando aqui para o empresário, empreendedor, indústria, para qualquer empresa que exista, que fature, que tem rotina, né? É um olhar para o empresário em geral, né? Vamos começar com o Augusto. Augusto, qual a dificuldade que você vê hoje no seu mundo de processos e o que o processos, né, dentro de uma empresa, impacta com o Júlio, com o vendas? Por quê? Porque essa parceria, porque essa conversa aqui hoje? Você consegue falar um pouquinho do impacto disso para o empresário? Olha, eu acho que a gente consegue falar aqui durante horas a tarde desse inteira, tema. Até amanhã. Então, vamos lá. Não é? Acho que a gente consegue falar horas, porque se a gente começar dentro de uma... E aí acho que indifere, né? A gente falar de uma pequena empresa, de uma média empresa, de uma grande empresa. Acho que indifere, e depois o Júlio vai contar para nós, né? Porque tudo começa lá com os acionistas ou com o dono da empresa e que ele monta um plano, né? Seja ali para o mês, para o semestre, para o ano. Conforme aquilo vai descendo, né? Então chega no nível de diretoria, chega no nível de gerência e chega lá na fábrica, onde que as coisas realmente deveriam acontecer. E isso vem distorcendo, né? É igual o telefone sem fio, né? Então ele vem distorcendo e vem moldando em produtividades ali para o meio, para a gente tentar conformar na realidade que hoje, seja aquela indústria ou aquela região onde que a empresa está, ela consegue se entregar aquilo de uma maneira ali que atenda o mercado, mas muito distante daquilo que foi planejado lá pela estratégia ou pela diretoria da empresa. Então o resultado ele começa a se distorcer ao longo desse caminho que ele percorre dentro das empresas. Aí quando você entra para dentro da operação é que você começa a olhar o quão distorcido está daquela primeira versão e o quanto que vai se deixar de dinheiro dentro da mesa, né? Porque a área financeira ela montou o roteiro de produção daquela peça ou daquele material passando em determinadas máquinas, ok? Que tem ali um rendimento e que tem ali um nível de produtividade que é para se pagar e para garantir margem, né? E aí quando a gente vai ver o dia a dia não acontece aquilo, a máquina para, o funcionário não vem, e aí então a gente deixa de entregar aquilo que a nossa área de vendas aqui, ela se comprometeu com o cliente, não é?
E aí, muitas das vezes a nossa área comercial ela vende de acordo com o que a capacidade produtiva fabril é passada para eles, não é? Então ele vai vender mediante a essa capacidade e aí acaba distorcendo muito para dentro da fábrica. E Júlio, nesse contexto, né, do Augusto, que impacto que a área de processos, aí, o que ele falou, né, que o processo se perde, o que isso impacta nas vendas? Olha, antes de mais nada, eu quero falar com o público aqui e dizer assim, ó, é possível haver amizade entre a área de produção, a área, né, fabril e a comercial. Brincadeiras à parte, essa foi uma realidade que eu vivi durante 11 anos à frente do comercial, tendo noção, tendo conhecimento de toda a parte fabril, etc. E, de fato, existe esse problema. Quando a gente fala aqui, naturalmente está falando, o exemplo se aplica um pouco mais à indústria, mas também praticamente todos os outros tipos de processo, sejam serviços, etc. Sempre vai haver distorção entre o que está planejado e o que está sendo realizado, mesmo que seja o serviço. Mas pegando um pouco mais para o lado da indústria, vamos dizer assim, que foi o exemplo que o Augusto trouxe, sempre existe essa expectativa, seja de cumprir aquilo que estava prometido, que na verdade muitas vezes é um cronograma que foi pensado, passado para a área comercial e o comercial prometeu para o cliente. Então esse é um estágio. O outro às vezes, isso acontece, né? O primeiro problema pode ser, esse cronograma inicial não aconteceu. E vira um problema comercial. Você vendeu e não entregou. Prometeu para entregar em 15 dias e aconteceu algum problema, não entregou. Algum problema no processo. Essa é a fase 1, né? É muito comum. Gera um problema, o comercial vai ter que ter todo um trabalho ali para administrar isso com o cliente. Ou o segundo, que às vezes também é muito comum de acontecer, o prazo está acontecendo, né? As coisas estão acontecendo no prazo, mas de repente o comercial precisa ou quer um pouco mais de quantidade ou um pouco mais rápido e tudo mais, porque às vezes também existe aquela pressão quer do vender, mercado. mas não tem o produto. E aí que é legal a gente ter um papo como esse, porque é o olhar dos dois lados, né? O comercial está ali de frente com o cliente, com uma oportunidade, e às vezes o nosso concorrente, vou pegar o exemplo aqui dos 15 dias que eu acabei de mencionar, às vezes o concorrente fala que ele consegue em 12, e a gente está quase para perder uma oportunidade, um negócio por conta desses 3 dias. É a hora que internamente rola aquelas conversas de bastidor e aquela pressão para ver se dá para fazer com 12 dias para a gente não perder aquele negócio. E aí começa toda a história, toda a resenha entre as áreas. Júlio, o inverso é verdadeiro? Eu já vou responder por ele que sim. No sentido de que a empresa produz, a indústria produziu, mas aí não vende. Também, nem fala disso. Acontece também, né? A gente tem os dois problemas. O comercial vendeu e por algum problema de processo não conseguiu entregar. Acontece. E tem o problema de a indústria mesmo tá lá, tá fabricando, mas aí não vende, fica parado. A gente tem esse problema também. Tem esse problema. Eu acho que você produzir ele para estoque, o prejuízo é maior. Você vai guardar dinheiro, né? Você vai empilhar dinheiro no almoxarifado. É normal para empresas que têm sazonalidade dentro da sua linha. Aí, então, você produz, não é? E depois aí ele para fazer manutenção na fábrica, né? Então, ele gera esse pulmão que ele dá essa disponibilidade depois para quando voltar a rodar de novo. Agora, o grande desafio dessa conversa entre o comercial e a área de processo é exatamente achar o ponto de equilíbrio para tudo isso e falar assim, conciliar, né? Conciliar e falar assim, quanto que eu preciso ter de mão de obra envolvida na minha produção para atender o que o comercial quer, ok? Então, as flutuações do comercial, ela vai existir e eu acho que é saudável existir. O que a gente só precisa entender a área comercial precisa dizer para a área de processo, olha, esse daqui ele deve passar na frente esse produto porque eu consegui vender ele com uma margem maior. Agora, vamos ver internamente quanto vai ficar agora para se produzir isso na sequência que foi montada. Acho que esse é o grande desafio hoje das empresas brasileiras, é de achar o ponto de equilíbrio, sendo que a mão de obra em alguns lugares do nosso Brasil ela é muito carente, falta formação, não é? E tem esse período, né, mais ali pro
para o nordeste do país, a rotação muito alta, né? Muito alta devido a... Chegou a época do verão, muitos deles preferem fazer o informal do que continuar dentro da empresa. Então, isso fica muito caro e caro para o empresário, porque ele tem o custo, né? O efeito sanfona dentro da fábrica. Ele contrata e perde o funcionário. Contrata, treina, perde o funcionário e que vai impactar diretamente aqui a nossa área comercial. Não vai entregar porque não tem produtividade. E Júlio, voltando para a parte comercial nas empresas, empresários, né? Qual o maior erro do empresário na parte comercial? Essa pergunta foi fácil, hein? Essa pergunta foi fácil. Então, que você eu achei mais... que você ia me perguntar os 6 dígitos da Mega Sena, viu? Eu quero dizer assim, o mais comum que você vê. Quais os erros mais comuns que os empresários cometem hoje na parte comercial? Eu acho que é não entender direito o seu mercado. O seu negócio? Do seu negócio, tá? E quando a gente olha para a grande maioria, se a gente pensa numa pirâmide de quantidade, existe uma quantidade muito grande de empresas de menor porte, certo? E uma quantidade menor de grandes empresas multinacionais. Tá? Então, a maior parte das empresas, que são as de médio e pequeno porte, normalmente não tem processo, não tem visão. Então, são empresas que começaram porque uma pessoa fundou com um objetivo, por gostar da área técnica daquilo que se faz, produz, serviço, entrega, mas que normalmente ela não tem uma especialização comercial. Ou melhor, nem de negócios. Então não tem tanta visão de negócios que e deu tal. certo lá atrás, né? As coisas Deu dinheiro e agora não dá mais certo, agora mudou. Exato. E aí elas continuam fazendo como faziam há 5 anos, ou há 10, ou há 30 ou anos. 30, 50 anos. Exato. Então acho que é difícil responder como o maior, porque eu diria que é um pacote, né? Alguns são muito parecidos entre eles, mas não ter o conhecimento e a percepção do mercado em que atua, entender modelo de negócio, entender competitividade, olhar para o concorrente, olhar principalmente para o cliente. Porque, pegando um pouco do gancho da que a gente estava falando agora há pouco, que é uma coisa que a gente sempre visualiza, enfim, vivencia, né, nesse âmbito dentro das empresas, é que assim, a maioria das empresas pensa em produzir algo e aí pede para o comercial vender aquilo. E não necessariamente é o que o cliente ou o mercado está querendo comprar. Entende? Então, muitas vezes, a deficiência da empresa é de não olhar para fora para entender o que o mercado está buscando. Pode ser que a gente faça um ajuste no nosso produto que atenda. Que atenda a esse desejo que está mais latente. E que, de repente, é mais fácil de vender, ou com melhor margem, ou etc, etc. Então, para tentar resumir, o maior erro das empresas, na minha opinião, é esse. É não entender o que está acontecendo no mercado e não olhar para o desejo do cliente. Entender o que o cliente quer e precisa, para então a gente se adaptar e entregar aquilo que vai resolver o que o cliente quer comprar. Senão, a gente entra no problema que é treinar o comercial para empurrar a venda de algo que a gente quer. Não é um produto de desejo, né? Exatamente. É uma coisa que há procura. E nos processos, Augusto, o que você mais vê de absurdo, assim? Não sei se tem algo... Tem. Cada cliente é claro, cada um é um, mas sempre tem aquilo que tem aquela repetição de sempre ser muito igual de uma empresa para outra, de fazer errado. Aquele momento que você pode contar o caos, mas não pode falar o nome não do pode santo. falar o nome do santo. Cuidado. Tem e sai caro, viu? Eu sei, caro. Eu sei. Não é? É aquilo, prática nas empresas, né? Querer controlar tudo. Não é? Querer controlar tudo, mas que esse controle ele não chega a lugar nenhum. Então, assim... Não sabe por quê. Não sabe por quê. Tem a regra, tem o controle, mas não sabe o porquê esse controle. Mas o controle inteligente é aquele controle que a gente implementa ele, a gente tem a capacidade de entender o que está se medindo numa frequência lógica e razoável e que atenda a empresa inteira. Então, que sirva para alguma coisa. Que sirva para alguma coisa, para tomada de decisão, ok? Então, ele deve servir tanto para a operação, tanto para áreas administrativas, tanto para o comercial. Então, esse controle é a espinha dorsal dentro da empresa. O que a gente vê muito por aí é todo mundo querendo controlar tudo e a cada momento.
Esse é o maior erro que hoje eu vejo dentro das empresas. Por quê? É caro, demanda horas de pessoas para fazer o controle e depois para gerar o resultado daquilo, e que muitas das vezes é inconclusivo. Esse que é o problema. Ele é inconclusivo por quê? Porque não se consegue tomar decisão nenhuma em cima daquilo que foi gerado. E isso não é um problema só da área de produção, né, da área... É um problema geral. Com certeza. E eu vou pegar um exemplo meu. Houve muitos momentos em que eu, na função, né, de gestor, de líder da área comercial, eu pedia para o pessoal registrar algumas coisas. Eu estava o tempo todo pensando em alguma possibilidade para tentar usar dados ali para tomar de decisão, mas que muitas vezes eu estava pedindo para o pessoal ter mais um controle, mais uma anotação, etc., que acabava inchando o processo. Então, aí esse que é o problema. A gente tem que ter o equilíbrio entre o que é legal, que vale a pena, que vai ser chato, um controle a mais, uma anotação a mais, mas que ao mesmo tempo vai ser útil, porque quem não mede, né, quem não monitora, não mede... Quem não controla, não gerencia. Não gerencia. Então, beleza, você não pode... A gente precisa tomar decisão com base em dados, e aí é o nosso trabalho do dia a dia, a partir de agora, é exatamente isso. Agora, o outro ponto, né, o contraponto disso é o quanto que faz sentido, o que realmente vale a pena a gente investir tempo e energia para controlar, para que isso seja útil para gerar valor. Tá. E pensando que a gente tem todos esses problemas hoje, né? Temos problemas diversos. Eu entro também em empresas, eu vejo coisas assim que eu falo, não é possível, né? Empresas grandes. Pensando no cenário de hoje, do que a gente já tem de todos esses processos, esses problemas, aí a gente está numa época de reforma tributária. Né? Eu sei que vocês gostam desse tema, por isso que eu vou abordar. Não é eu que quis, tá? Eles gostam. Não, eu não gosto, não. Eu sou forçado a falar. Não. Por quê, Joyce? Por que você está abordando reforma tributária para vendas e processos? O que impacta? O que vocês estão... Do que vocês trazem de bagagem, né, na área de vocês, que vocês vejam que vai ter um impacto, que vai ter um problema aí? Posso começar? Pode. Um de cada vez, porque show de bola. tem assunto... Antes, para chegar nesse ponto e te responder isso, e aí eu deixo o começo dessa resposta para o Augusto, mas é legal a gente entender o seguinte. Empresários, né, nós enquanto empresários, enquanto consultores, a gente tem que estar sempre de olho no que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo no Brasil, no que está acontecendo, né, na sua área de atuação, porque, inevitavelmente, a gente tem que estar preparado para reagir àquilo que está acontecendo de fora para dentro. Então, impacta, é uma guerra em outro país que vai impactar no dólar, ou é uma matéria-prima que é importada de lá, etc., no insumo, no seu processo. Tal. Isso pode aumentar custo, aumentar o prazo, e que é um pouco do que a gente falou antes. Então, o ponto de partida é, a gente vai falar da reforma como, né, o que está realmente sendo o principal ponto para ser analisado, mas a gente tem como desafio constante entender o que está acontecendo na realidade, no dia a dia, no momento, para a gente conseguir reagir a essas coisas. Então, acho que a pegada de um trabalho de consultoria vai exatamente nesse sentido, de entender. Apesar de tudo que está acontecendo lá fora, a gente tem que fazer um trabalho aqui para equilibrar essa balança. E aí entra a parte da reforma tributária como o atual desafio que a gente tem que olhar. Inclusive, ele vai impactar nas operações em si. Então, cada área vai ter que se adequar, de alguma maneira, à reforma. Mas também tem o outro lado, que é essa reforma, ela vai... Todas as questões, elas vão exigir mão de obra, investimento, vai ter custos, etc. E a gente também está olhando para como que a gente, nas atividades normais de consultoria ou de ganhos, a gente consegue ajudar a empresa a equilibrar isso, para que se possa cumprir aquilo que é uma obrigação do momento. Então, aí eis que voltamos para o ponto e para a sua pergunta. E aí eu devolvo aqui a fala para o meu amigo. Lembra do desenho que a gente comentou? Lá no começo, né, a gente comentou que a empresa faz um desenho inicial lá, que é a estratégia. Não é? Aí é que vem a pergunta. Será que você, empresário, já sabe quais são os impactos que a reforma vai trazer naquele desenho que você fez inicial? Porque uma coisa é fato, não é? Eu vou falar de processo, eu não sou aqui um especialista da área, mas
tem empresas que vai se beneficiar, vai ganhar dinheiro com isso, e tem outras que vai perder dinheiro com isso. Por quê? Vai mudar a forma de arrecadação, de pagar, não é? Então, nós vamos ter desenhos. Agora, o que lá no processo esse desenho vai afetar, a reforma tributária vai afetar? Vai ter que se dimensionar melhor. A fábrica vai ter que ter um dimensionamento, seja ela de máquina, de pessoas, melhor. E a empresa ela vai ter que ser mais produtiva. Isso é fato. Hoje a gente já precisa ser mais produtivo por causa do mercado chinês. Mas com a reforma tributária, você pode ter certeza, as empresas vão passar a ser mais, tem que ser mais produtiva. É correto dizer que terá que ser mais eficiente? Sim. Posso contribuir? Pode, porque a produtividade ela está além da eficiência. A produtividade, o que é? É aproveitar melhor todo aquele recurso que ele tem disponível. Então, ele está além de ser eficiente, não é? Então, é rentabilizar mesmo. Porque se a gente fala, a reforma tributária, ela não é tributária, ela é econômica. E quando a gente fala que ela é econômica e que eu tenho um desenho, eu vou ter que estruturar todo esse desenho. Então, quando ela vem com o princípio da neutralidade, o que é isso? Ela está por fora do seu negócio, o imposto vai ser por fora. Então, ele não vai mais determinar aonde você está, ele não vai mais interferir no seu negócio. Então, a empresa vai ter que ser eficiente. Por que ela vai ter que ser eficiente? Porque hoje, eu abro uma empresa em Minas Gerais, porque ela tem benefício fiscal, eu abro uma empresa no Espírito Santo, por causa do benefício fiscal. Porque hoje, o imposto é onde você está domiciliado. Com a reforma tributária, o imposto é de onde? Do destino. E independente de onde eu esteja, o imposto vai ser para onde eu estou mandando a mercadoria. Então, se hoje eu tenho uma filial lá em Minas Gerais, e tenho uma no Espírito Santo, e tenho uma em Santa Catarina, por causa de fazer trâmite de impostos, é correto eu dizer que vale a pena eu ter esses CDs, essas distribuições lá? E aí a gente volta para o seu desenho. E aí a gente volta para o seu processo. Porque aí o consultor de processos, o Augusto, vai ter que olhar se isso compensa. E aí o Júlio vai ter que olhar, né, esse produto, para onde que está meu cliente. Né? Então, é correto dizer que a gente vai ter que redesenhar. E para redesenhar isso, eu, tributário, olhando, faço apuração lá, eu sou o último da cadeia. Primeiro tem que vir aqui, ó. Ele vai ter que olhar, porque a gente vai mexer com governança, a gente vai mexer com toda a estrutura da empresa. Então, é correto a gente dizer que a empresa, ela vai ter que produzir, é claro, mas ela vai ter que se sustentar agora com qualidade, produtividade. A precificação dela, o imposto não vai mais interferir. Sim. Eu venho de um mercado de telecomunicações, onde essa questão, por exemplo, do estado de Minas Gerais, tem muitas empresas, muitos concorrentes, né, da empresa onde eu trabalhei, foram lá para o sul de Minas, por conta desses É uma delícia o né? CMS lá. Então, agora, o que vai acontecer? Primeiro que, assim, virou uma onda de implantação, né, de transferência de fábricas para lá, que aí gerou uma dificuldade, né? Apesar de não ser a minha área, eu conheço um pouco de questões de processo e tal. E aí o impacto que teve foi de falta de mão de obra, etc. e tal. Então, foi um desafio enorme. E agora essas empresas vão sofrer porque elas se acostumaram com a ideia. Eu conheço donos de empresas que se acostumaram a calcular a margem dele do que, na verdade, vinha do benefício fiscal. Sim, e não precisa nem ir longe. Se eu importo a mercadoria... Também. Pago 18%, tudo que eu vendo fora, 4%. Essa diferença já usa. É, então, aí já o o empresário que usa como margem, aí ele já tem um ponto de atenção. E aí ele tem que olhar a reestrutura. E aí que vem um outro ponto que, assim... Agora a gente entra numa parte que é legal da conversa aqui, que é a seguinte... o por trás das câmeras, por trás das cortinas do que é a reforma tributária. Porque a Joyce é especialista e pode dar uma aula disso e tal, e as pessoas vão olhar
como se fosse somente as obrigações, tal, que Não, boa parte que é. Estamos além disso. Mas o ponto que nós vamos falar aqui é o quanto que o parque fabril, ou as empresas, estão deixando de observar detalhes que vão impactar no dia a dia. No negócio. Né? Então, esse é um exemplo. O quanto que o comercial vai ter que se readequar, porque estava acostumado a ter isso, ou não só o comercial, a empresa como um todo, né, como modelo de negócio, se acostumou, às vezes, a ser pouco eficiente, né? E tudo bem, porque, né, a história do... Eu acho que agora eu vou entregar a minha idade, né? Eu escutava quando eu era pequeno, assim, é o famoso amarrar o cachorro com linguiça. Porque quando a coisa tá muito fácil, né? Na época que tá tudo favorável, tal, que é essa ideia, você aceita, você consegue tolerar ineficiências em qualquer área ou em múltiplas áreas, porque coisas como o imposto cobrindo isso, ele equilibra. Camuflava agora, muita coisa. Por exemplo, na área comercial, a gente vai ter que treinar a equipe para brigar mais pelas vendas que o concorrente que teve que suar a camisa nesse período se especializou em trazer mais soluções, etc., que é o que... Né? Você, empresário, você tem que buscar entender que para você vender um produto, você tem que entregar o máximo valor possível para o cliente. Então, quem trabalhou nesse período usando, né, ou seja, tendo que se adequar, concorrer contra alguém que tinha a facilidade do imposto... Até de meia nota, né? Vem do meia nota, vem de sem nota. Esse cara que precisou melhorar seus processos para sobreviver nesse período, agora... é a fase que ele vai estar numa condição favorável, porque o outro não precisou fazer muito esforço. Mas é aí que a gente entra na parte de processos, de venda, de informática, né? de soluções. Por quê, né? A reforma tributária não está trazendo problema, ela está evidenciando os problemas das empresas. As ineficiências. As empresas mais eficientes que têm processos, ela passa muito tranquilo na transição, no sentido que ela só tem que se adequar, tal. Agora, essas empresas que você entra lá, não tem processo, não tem... aí você fala assim, isso mais impacta a venda? Tem muita empresa que quem precifica, dá desconto, é a equipe de venda, a maioria. Uhum. E aí, o vendedor, ele trabalha com bonificação, ele trabalha com desconto, ele tem esse poder. Exato. E tudo isso tem impacto, porque o IBS-CBS, ele incide sobre isso. Então, assim, que vai ter que ter um olhar, uma análise mais precisa. Então, quando a gente fala de reforma tributária, ela tem muito pouco. Eu preciso rever todo esse processo. A empresa tem que rever tudo, a ineficiência dela, porque a reforma tributária, ela vai ser o maior auditor fiscal de toda a história. Ela vai evidenciar tudo. Então, é muito mais o olhar, né? Que o empresário, o pequeno, o grande tem que ter agora. É correto eu dizer que para processos? Sim. 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 Tem que enxugar as ineficiências, tem que enxugar as gorduras que tem hoje dentro do processo. E gordura, quando a gente fala, é improdutividade mesmo, né? É máquina ociosa, é pessoas ociosas, vai ter que enxugar, porque aquela chance que tinha de pagar depois, de, né, deixar e negociar depois para frente, isso acabou, porque vai reter lá na fonte já, e o empresário não vai ter isso. Então, a forma de ganhar dinheiro realmente é reestruturando e sendo mais eficiente, sendo mais produtivo. E pensando que um dos pilares, né, que ela mais vai atingir é custo. É custo. Precificação. Olha, e financeiro. É uma reforma multidisciplinar, né? Que ela envolve toda a empresa, né? Toda a empresa está envolvida nesse processo, nessa melhoria. Então, é aquele projeto que essas empresas fazem e que vem desde lá da diretoria e vai pegar até a parte operacional, tem que reformular ela inteira. Porque tem que fazer o diagnóstico. A primeira coisa, o que a empresa faz, de onde ela vem, onde ela tem filial. Quais são os processos? E isso é processos de cada setor. Como vende, como compra, da onde. Departamento pessoal, qual que é o seu pacote de benefício que vai dar crédito? Financeiro, olhar fluxo de caixa. E aí, se a empresa não tem processo, o que o fiscal, o tributário vai fazer lá no final, numa apuração assistida? Sim. No fim das contas, eu vejo que, assim, a partir de agora, na verdade, deveria ser sempre, sempre, não é? O que eu de falo. anos para cá, mas de agora em diante vai ser vital, vai ser, né, fator decisivo
a busca pela intencionalidade. Essa é a palavra que eu estava buscando. Né? A gente precisa ser intencional nas estratégias, em todos os aspectos. E mais do que isso. A gente olhar para algo que acontece na maioria das empresas, que as áreas não podem mais parecer coisas separadas, como se fossem múltiplas integrado, empresas, tal, é um né? conversando com o outro. Tem que estar integrado e tal, porque no fim das contas, a partir de agora, todos os detalhes vão impactar no resultado. Então, a intencionalidade e o nível do detalhe vai fazer a diferença. E para os pequenos empresários, que conselho que vocês dão para o pessoal que nos assiste, pessoal do clube? Que a gente pode ajudar esses pequenos empresários a passar por essa transição, passar por esse período? Legal. Como a gente estava falando aqui, na verdade, assim, ó. É um assunto só para grandes empresas? De forma alguma. De forma alguma? De forma alguma. Não. Claro que, conforme o tamanho da empresa, vai ter um impacto diferente, etc., mas todo mundo vai ser impactado. Então, é o que eu tinha comentado agora há pouco. A intencionalidade. A gente tem que ser intencional e buscar eficiência. Como que a gente consegue ajudar todos os níveis, né, de empresários? Uma vez que a gente entende a necessidade de cada vez ser mais competitivo enquanto empresa, entender, então, que você precisa resolver problemas dos seus clientes, mas olhar para dentro e resolver seus próprios problemas. Então, assim, a nossa solução é exatamente criar um hub. Nós criamos um hub, né? Você faz parte dele, obviamente, e a ideia desse hub é a gente trazer soluções integradas. Porque o que acontece muito hoje vou pegar o exemplo do comercial com marketing, que são duas áreas que são muito conectadas, ou deveriam ser, mas que muitas vezes o que acontece? Tem empresas que contratam ou atuam de forma separada. Então ele contrata uma agência, faz alguma coisa em marketing, de repente contrata algum consultor para fazer um trabalho no comercial, mas essas duas empresas, ou esses dois profissionais, os trabalhos são individuais. E o dono da empresa é que acaba tendo que centralizar, etc. Tá? Quando você, como empresa, ou como você é empresário, contrata diferentes serviços ou provedores de serviço, você acaba centralizando para unificar e fazer a coisa acontecer. Você vira a ponte. Agora, a nossa iniciativa está sendo justamente de criar um ecossistema onde a gente vai ter essas soluções multidisciplinares. Por quê? Acaba que a gente entrega para a empresa do cliente toda essa integração. Então, ele já não tem mais que olhar, nesse exemplo, o que o marketing está fazendo, pegar, cobra o comercial e olha, né? Porque daí fica aquele jogo de empurra-empurra. Eu estou pegando o comercial e o marketing, mas isso se aplica para todas as áreas da empresa. Então, automaticamente, na hora que a gente traz uma solução que é integrada e as áreas se ajudam, tecnologia com vendas, tecnologia com processos. Que é tudo, né? Enfim, tudo. Influencia RH, influencia o pessoal de TI, sistema, consultor e financeiro. Então, assim, você fala assim, você é especialista em reforma tributária, mas você acha que na parte tributária, a gente vai fazer a apuração, olhar a lei. Vou conseguir fazer essa empresa andar, operacionalizar, sem entrar em esfera de processo, de vendas, até de departamento pessoal. Então, a reforma tributária é um time multidisciplinar. Não tem como. É uma transformação que tem que ocorrer, mas ela tem que passar por etapas. Por etapas. Por etapas. Olhar então, a primeira etapa é diagnosticar em que fase que está e o que é que essa empresa, como ela vai se enquadrar. Não sei se esse é a melhor palavra para dizer, Joyce, mas como que essa empresa vai se enquadrar na nova reforma tributária? Pronto. Então, esse é o primeiro ponto que você, empresário, deveria conhecer. Aí sim, aí depois é traçar as ações com essa equipe multidisciplinar e em todas as áreas da empresa, não é? Então, prover as melhorias, seja ele ajuste de sistema, tecnologia, seja ele na área comercial, seja ele na área de compras e também na parte de processo, não é? E aí é que a gente vai conseguir mapear os ganhos, não é? Então, quanto que nós vamos ter que melhorar de produtividade para que você tenha um retorno financeiro lá dentro, não é? Dentro da sua empresa. Como que a área de vendas ela vai ter que passar a atuar a partir de agora
seja para que esse negócio seja rentável para você, ou que garanta a margem. Então ela é um processo, ela é uma transformação, mas ela tem etapas para ser cumpridas, feitas. Júlio, deixa uma mensagem aí para o empresário que está te assistindo, né? O que você dá de dica, de orientação nesse processo, nesse período, nessa transição. Legal. Olha... Pode olhar para eles, né? Que a gente... Vou olhar para você, então. Muito bom. Meu amigo empresário, empresária, eu vejo que, assim, todos esses desafios que a gente vê pela frente, e alguns detalhes que a gente só começou a entrar nesse tema agora, né? Enfim, foi muito rápido, mas que é só a ponta do iceberg. Todos esses desafios, eles vão exigir que a sua empresa ela seja mais produtiva em todos os aspectos. Ela seja mais eficiente em todos os aspectos. Então, do ponto de vista de vendas, começa por você saber vender melhor, acompanhar melhor como o seu time está vendendo, principalmente não perder a oportunidade. E se eu pudesse te dar uma dica cuide melhor dos clientes que você já tem na sua carteira. Porque normalmente, em todos os trabalhos que eu faço, eu percebo que as empresas estão sempre procurando novos clientes, fazendo um esforço enorme para atrair novos leads, para fazer todo um trabalho e gerar vendas, e acaba, de repente, perdendo a oportunidade de vender mais ou melhor para aqueles clientes que já estão na base. Claro que novos clientes também ajudam. Então, uma vez que você começa a olhar para esse processo com esse grau de profissionalismo, você vai ter melhor nível de vendas e principalmente de margem. E a hora que você tem melhor lucratividade, melhor nível de margem, começamos a resolver vários dos outros problemas da sua empresa. Fluxo de caixa, investimento, etc., que vai te permitir, então, cobrir as suas obrigações legais, fiscais e tal, de todos esses outros aspectos. Então, para você se preparar para atender a reforma tributária do ponto de vista comercial, que é a minha área, essa é a minha dica. Júlio, dá sua dica aí, pessoal que está te assistindo. Bem, acho que a mensagem que eu tenho para os empresários, ela é bem sucinta, né? Que muitas empresas de médio e pequeno porte acham que mapear processo, estruturar processo, né? Estruturar indicador, produtividade, isso é coisa para empresa grande. Não é. Não. É para você também, ok? Para que você consiga estruturar a gestão da sua empresa de uma forma profissional, não é? E que você deixe lá essa forma profissional já para os seus sucessores. Então, garanto para você que uma boa gestão estruturada, baseada em indicadores e processos, você vai conseguir passar por períodos mais desafiadores, como esse que vem aí pela frente, e vai remar muito mais tranquilo em períodos de calmaria. Muito obrigada. Tá vendo, pessoal? Vocês estão achando que o clube de empresários é pouco? Olha o time que está aqui de especialistas. A gente é muito forte com especialistas, né? Estamos aqui também, nossos associados, dando mentoria, fazendo um trabalho muito bacana. Então, a gente tem um time muito forte aqui, tá? Ó, um spoiler aqui, ó. O Augusto está fazendo um trabalho fora do Brasil, atendendo clientes, projetos fora do Brasil, né? Eu tive uma carreira também em multinacionais, abrindo mercado fora do Brasil. Então, a gente está de olho no que acontece no Brasil e no mundo e trazendo essas melhores práticas aqui. E tem um time muito forte. Exatamente. Então, agradeço aí vocês e acompanhe a gente nos próximos episódios. Muito obrigada, tenham uma boa tarde.